30 fatos sobre Jesus que você não sabe. Nascimento em Belém. Jesus nasceu em Belém, cumprindo profecias antigas que apontavam para o Messias. Vindouro, Mateus capítulo 2, versículo 1. Família de Nazaré. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade humilde, sendo conhecido como Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 2, versículo 23. O Filho de Deus. Jesus é declarado o Filho de Deus, uma afirmação central em sua identidade. Mateus capítulo 3, versículo 17. Batismo no Rio Jordão. Seu ministério começou com o batismo por João Batista no Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículos 3 ao 17. As tentações no deserto. Jesus enfrentou tentações no deserto, resistindo aos enganos de Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Chamado dos discípulos, ele chamou 12 discípulos, incluindo Pedro, Tiago e João, para segui-lo. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4. Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha destaca suas bem-aventuranças e ensinamentos éticos profundos. Mateus capítulos 5 e 7. Curas e milagres. Jesus realizou inúmeras curas, como a cura do paralítico e a restauração da visão aos cegos. Mateus capítulo 9 e versículos 1 ao 8. Ressurreição de Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro, demonstrando seu poder sobre a morte. João capítulo 11, versículos 1 ao 44. A última ceia. Na última ceia, Jesus instituiu a ceia do Senhor, simbolizando seu corpo e sangue. Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29. A traição de Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, levando à sua prisão. Mateus capítulo 26, versículos 47 ao 50. Julgamento e crucificação. Jesus foi julgado, condenado e crucificado cumprindo o propósito redentor. Mateus capítulo 27, versículos 22 ao 31. A cruz e a ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos, vencendo o poder da morte e do pecado. Mateus capítulo 22. Versículos 5 ao 7. A Grande Comissão. Antes de ascender ao céu, deu a grande comissão aos discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. O Bom Pastor. Jesus se identificou como o Bom Pastor, que dá a vida por suas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. A ressurreição de 3 dias. Ele profetizou sobre sua própria ressurreição após 3 dias. Mateus capítulo 20, versículo 19. Caminhada sobre a água. Jesus andou sobre as águas, demonstrando seu domínio sobre a natureza. Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. A mulher samaritana. Sua conversa com a mulher samaritana revelou a água viva que ele oferece. João capítulo 4. Versículos 7 ao 26. A cura do homem cego de nascença. Jesus curou um homem cego de nascença, simbolizando a revelação espiritual. João, capítulo 9, versículo 9 ao 41. O lírio dos vales. Ele é chamado de lírio dos vales e rosa de Saron, em Cantares de Salomão. Cantares, capítulo 2, versículo 1. O caminho, a verdade e a vida. Ele declarou ser o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. A oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso como modelo de comunhão com Deus. Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. A lavagem dos pés. Ele exemplificou humildade ao lavar os pés dos discípulos. João, capítulo 13, versículos 1 ao 17. O Filho do Homem. Jesus frequentemente se referia a si mesmo como o Filho do Homem. Mateus, capítulo 16, versículo 13. A parábola do Filho Pródigo. Suas parábolas, como a do Filho Pródigo, revelam a graça e o amor de Deus. Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. O Salvador do Mundo. Jesus é proclamado como o Salvador do mundo, aquele que veio buscar e salvar os perdidos. Lucas, capítulo 19, versículo 10. O Verbo encarnado. Ele é chamado de Verbo que se fez carne e habitou entre nós.
João, capítulo 1, versículo 14. A crucificação e o perdão. Mesmo na cruz, Jesus pediu perdão para aqueles que o crucificaram. Lucas, capítulo 23, versículos 34. O Rei dos Reis. Ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. O Alfa e Ômega. Jesus é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículos 13, encerrando sua história com uma promessa eterna.